Quando você imagina um adoecimento no trabalho, qual imagem aparece primeiro? Acidente, corte, queda, incêndio? Num centro administrativo de uma grande empresa com muitas unidades, num corporativo, o adoecimento mais frequente não vai vir com barulho, sangue ou alarme. Ele vem silencioso. Gastrite que piora, dor de cabeça que nunca passa, sono que se rompe de madrugada. E antes de avançar, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu me chamo Jamile, psicóloga clínica e organizacional, especialista em desenvolvimento humano pela URGS, especialista em gestão empresarial pelo IFRS e especializando em psicologia organizacional pela PUC-RS. Há anos eu atuo com varejo, indústria, agro, educação, saúde, estruturando diagnósticos empresariais, treinando lideranças e implementando modelos de gestão que reduzem falhas na comunicação, aumentam previsibilidade e protegem pessoas, negócios e empresas. Então, voltando. O que afinal são esses riscos psicossociais que geram esses problemas de saúde física? São exigências do trabalho que ultrapassam a capacidade de resposta de um trabalhador comum. Representam a probabilidade do trabalho criar, intensificar ou manter sintomas, sofrimentos, diagnósticos em saúde mental com diferentes graus de severidade, que a empresa possa observar, medir e ajustar, tanto na organização do trabalho, quanto no ambiente de trabalho, quanto nas relações de trabalho. Quando falamos em riscos psicossociais, a gente está falando em sofrimentos que acontecem no trabalho, por causa do trabalho e devido à forma como o trabalho está organizado. Não é nada individual. Observar os riscos psicossociais faz com que nem todo o atestado que parece físico seja de fato apenas físico. O corpo reage ao que a mente tenta suportar. Em um ambiente administrativo, os riscos psicossociais aparecem de várias formas. Meta diária apertada, sistema que trava, interrupção constante, retrabalho que acumula, conflito entre áreas, falhas na comunicação, pressão por rapidez, medo de errar. E esses fatores de risco psicossociais, eles se mantêm por semanas ou meses, ativando um estado fisiológico de estresse crônico que gera respostas reais no nosso corpo. Nada disso é frescura, é biologia. O organismo funciona assim. Quando existe uma tensão contínua, o corpo libera hormônios como cortisol, adrenalina. Eles até ajudam por alguns minutos, mas quando se tornam contínuos, começam a afetar vários sistemas: o digestivo, o musculoesquelético, o cardiovascular, o imunológico. Por isso é comum que o trabalhador, o colaborador do administrativo e do corporativo desenvolva gastrite nervosa, enxaqueca, pressão alta episódica, dores musculares, tensão mandibular, sintoma gripal frequente, insônia, taquicardia psicogênica. E aí esses atestados ficam parecendo apenas problemas físicos, mas o que está adoecendo não é só o corpo. Na verdade, é a forma como o trabalho está acontecendo que está adoecendo aquele ser humano. É a forma como o trabalho ultrapassa o limite do corpo é que faz o próprio corpo pagar a conta. Pensa numa equipe administrativa de alto fluxo. Área de cadastro com demandas urgentes, financeiro que solicita constante dados, comercial que propõe prazos impossíveis, jurídico com precisão e velocidade. O sistema cai no meio de tudo isso e as pessoas precisam continuar trabalhando e o corpo operando em modo sobrevivência. No dia a dia, esse modo se expressa em sinais pequenos: respiração curta, tensão nos ombros, dor lombar no fim do expediente, sensação de nó no estômago ao abrir o bendito do e-mail, acordar cansado, sinais que, quando ignorados, simplesmente viram diagnósticos. É como se o estresse administrativo virasse um adoecimento físico, me entende? O sistema digestivo, por exemplo, quando tem uma pressão constante, ele produz mais ácido, o intestino fica mais sensível, a musculatura lisa se contrai e por isso surge gastrite, refluxo, intestino irritável, todos com atestados que não mostram um verdadeiro gatilho, a sobrecarga crônica. Sistema musculoesquelético, por exemplo, ambiente administrativo que tem um padrão clássico de muitas horas sentado, pouca pausa, tensão emocional, corpo endurece, trapézio, mandíbula, tudo vira depósito de tensão, torcicolo, dor cervical, atestado de coluna, tudo resultado de um clima emocional tenso. Sistema cardiovascular, tá? Pressão emocional constante vai elevando a pressão cardíaca e arterial.
colaborador reclama que o coração dispara, e é apenas uma característica psicofisiológica do sistema emocional que está ali acima do limite. Corpos sob estresse crônicos adoecem mais. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, a pessoa está mais suscetível à virose, à alergia em ambientes com mais pressão. E por que a empresa que tem muitos atestados não percebe o quanto essas questões estão erradas? Porque o corpo expressou o que o ambiente emocional esconde. A pessoa não vai dizer que está entrando em burnout, mas ela vai marcar uma consulta por dor de estômago, que foi o sintoma que ela identificou. Ela não vai falar das angústias, ela vai apresentar uma enxaqueca, porque foi o sintoma que ela identificou. Ela não vai falar do medo de errar, ela vai aparecer com crises de pressão. Muitas vezes, o próprio médico atesta a consequência e não a causa, porque as pessoas não se dão conta e as empresas não colocam em números as gastrites, enxaquecas, dores musculares, hipertensões, infecções repetitivas, mas tudo tem risco psicossocial na origem. Não perceber, por exemplo, vai trazer problema. Imagina 3 colaboradores. A Ana, da Central de Cadastros. O sistema trava, o volume de solicitações é alto, não há clareza sobre quais as prioridades dela, ela trabalha tensa, almoça rápido, ela pula pausas. Em 2 meses ela está com uma gastrite e começa a faltar por crise de queimação. O Rafael, da área financeira, ele revisa dados o dia inteiro com prazo apertado, medo constante de errar, atenção causa dores cervicais constantes, enxaquecas semanais, os atestados começam a surgir. A Karine, do atendimento da loja, ela lida com pressões do gerente o dia todo, escuta frases repetitivas, demandas simultâneas, ela não é ouvida e ela vai desenvolvendo uma insônia. Após vários episódios, ela é diagnosticada com transtorno de adaptação. 3 realidades absurdamente diferentes de um mesmo núcleo, riscos psicossociais. E o impacto para o negócio? Mesmo sem dados específicos da empresa, eu tenho como afirmar que são os riscos psicossociais que estão aumentando os atestados, que estão elevando o volume de retrabalho, que estão aumentando erros críticos, que estão reduzindo a previsibilidade, que estão sobrecarregando, que estão criando ambientes tóxicos que afastam talentos. E tudo isso aparece no indicador que mais dói, custo invisível da operação. Não tem ROI. E aí, como que a empresa pode fazer isso dar certo? Propondo pausas, melhorando diálogos entre as áreas, reduzindo multitarefa forçada, revisando metas e prazos, apoiando lideranças emocionalmente, treinando equipes sobre comunicação e segurança psicológica, mapeando esses riscos psicossociais em análises ergonômicas, implementando planos de ação contínuos que beneficiem a saúde mental, porque enquanto o corpo não resolve, a saúde vai continuar denunciando. Muitas vezes o corpo está fazendo aquilo que ninguém teve espaço para fazer. Gritando, tem risco psicológico aqui, tem pressão que ultrapassou o limite, tem clima que está machucando. O objetivo não é buscar culpados, é construir de fato ambientes onde o trabalho e a saúde não sejam opostos, onde a gente consiga resultados, performance saudável. Não é uma utopia, é uma possibilidade. Enfim, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. E me conta nos comentários que ponto deste vídeo você quer que eu aprofunde num próximo, para que a gente construa um canal com cada vez mais informação sobre saúde mental, risco psicossocial e qualidade de vida e bem-estar no trabalho.